A Copa do Mundo no Brasil chegou ao fim. Dentro de campo, a seleção decepcionou, mas fora dos gramados, o saldo do evento superou as expectativas, segundo o governo, que hoje divulgou um balanço do Mundial. Vamos conversar com a repórter Luísa Moraes, que está no aeroporto de Guarulhos. Boa noite, Luísa. Os turistas estão se despedindo do país da Copa? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. O clima, sim, é de fim de festa. Nós estamos ao lado do embarque internacional, aqui no aeroporto de Guarulhos. Encontramos turistas de todas as nacionalidades, mexicanos, ingleses, americanos. A fila agora há pouco estava bem maior, mas deve crescer nos próximos instantes, até porque tem voos programados a partir das 22 horas, com destino para Frankfurt, Nova York, Milão, na Itália. São vários lugares. E uma das certezas que nós podemos ter é que um dos legados da Copa, uma certeza mesmo, é de que somos bons anfitriões. Eu conversei agora há pouco com vários turistas e todos agradeceram a hospitalidade. Disseram que o povo brasileiro é muito gentil e caloroso. Para o governo federal, um dos legados dessa Copa são os investimentos na ampliação dos aeroportos, que vão aumentar a capacidade em 67 milhões de passageiros por ano. Recebemos mais de 1 milhão de turistas e 9 em cada 10 pretendem voltar. Quem não volta tão cedo mesmo é o técnico Luiz Felipe Scolari. Veja na reportagem. A saída do técnico Felipe Scolari do comando da seleção brasileira não surpreendeu. Os torcedores querem mesmo que o futebol canarinho seja reinventado. Ele até entende bem de futebol, só que ele já está ultrapassado. O Felipão não soube escolher o time, então foi isso que aconteceu. Para o futebol do Brasil, o grande legado seria uma autocrítica. Nós vimos um time que, se tecnicamente não era tão inferior aos outros, taticamente está muito atrasado. Toda a comissão técnica foi dispensada hoje pela CBF. Se dentro do campo o Brasil decepcionou, fora se deu melhor, a começar pela entrada de estrangeiros. 1 milhão de turistas de 202 países vieram para a Copa do Mundo. 83% afirmaram que tiveram as expectativas atendidas e 95% têm a intenção de voltar ao Brasil, segundo o balanço do Ministério do Turismo. Mesmo com as obras de mobilidade atrasadas, as 12 cidades-sede terminaram o Mundial sem maiores problemas nas áreas de transporte público e aeroportos. Mais de 16 milhões de passageiros embarcaram nos aeroportos brasileiros. Entre 10 de junho e 10 de julho, o índice de voos atrasados ficou em 7,3%. Em maio, era de 10%. A Polícia Civil Brasileira também marcou ponto importante e desbaratou a máfia dos ingressos com a operação chamada de Jules Rimet. 12 pessoas foram presas. Hoje, o diretor executivo da Match Service, Raymond Whelan, se entregou à Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o chefe do esquema que comercializava ilegalmente ingressos da Copa do Mundo. A máfia atuava há 4 mundiais e faturava $1 milhão por jogo. O presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter, avaliou a Copa como melhor do que a edição anterior e deu nota 9,25 para o Mundial brasileiro. Segundo a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o torneio deverá injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira. Turismo e serviços foram os setores mais beneficiados pelo Mundial. Só que nesse placar, a administração pública, o varejo e a indústria saíram perdendo. Estima-se que esses setores tenham tido uma quebra de algo em torno de 20% no período da Copa, que é bastante significativo para um país que precisa de atividade econômica. Na infraestrutura, o legado deixado pelo Mundial é muito menor do que o prometido anos atrás. O previsto eram 3 projetos com investimentos de 23 bilhões de reais. Só 71 deles foram mantidos com custos que somam mais de 29 bilhões de reais. O pior saldo da Copa foram as perdas de vida. 8 operários morreram nas obras dos estádios, 3 só no Itaquerão, arena de abertura do Mundial. 2 pessoas morreram no desabamento de um viaduto em construção em Belo Horizonte. A obra não ficou pronta a tempo para o torneio. Em todos esses casos, algo em comum: ninguém ainda foi punido.
E olha, Ricardo, nesta Copa nós batemos recorde da transmissão de dados móveis. Durante as 64 partidas, foram feitas 4,5 milhões de ligações por celular, enviadas 48 milhões e meio de fotos. A Copa das Copas foi também a Copa dos Selfies. Ricardo. Obrigado, Luísa. Olha, a Copa do Mundo deve injetar em 2014 30 bilhões